Oi pessoal que nos acompanha na Juventude em Foco, na nossa página no Facebook e no nosso Insta. Estamos aqui hoje com dois caras importantíssimos para a Juventude de Passira, quanto no passado e vai ser no presente. O nosso atual vereador Hernandes Filhos, pré-candidato Eriston Alves. Hernandinho foi procurador, secretário de Desenvolvimento Econômico, foi presidente da Câmara e hoje ele está no terceiro mandato consecutivo. Pré-candidato Eriston, formado em Pedagogia, Educação Física, a sua última especialização foi em Gestão de Futebol, ou seja, os dois têm muita bagagem para poder informar os nossos passirenses. Eriston, me conte como foi ser o primeiro coordenador da juventude aqui no município de Passira. Boa noite, Lucas. Boa noite, juventude que nos acompanha. Primeiro, agradecer a você, Lucas, que compõe aí essa equipe do Juventude em Foco, pelo convite. Acredito que a gente vai fazer um debate aqui muito amplo. E referente à pergunta que você me fez, eu acho que foi uma experiência enorme representar a juventude em uma pasta no qual foi criada por um nobre amigo aqui, vereador da época, através do seu requerimento, virou um projeto de lei, que foi a Coordenadoria Municipal da Juventude. Posso falar que foi a primeira política pública para a juventude no nosso município, que foi ali em 2011. Sendo que, para a gente ocupar esse cargo, Lucas, a gente já vinha com uma história de algumas atividades voltadas para a juventude. Participação em congressos de juventude, participação em atividades regionalizadas para a juventude, participação em várias políticas dentro do município, que seja política do esporte, política da cultura, movimentos estudantis, enfim, a gente já vinha dialogando com a juventude e provocando a mesma para que possamos atrair valores e fazer por onde cada vez mais essa política de juventude fosse fortalecida em nosso município. Então, assim, a gente carrega consigo uma certa experiência dentro dessa juventude e durante o período de 2011 conseguimos ampliar um leque muito positivo, desde os movimentos até as rodas de diálogo e através dos programas no qual foi criado pela Coordenadoria de Juventude naquela época. Escutar um pouquinho do nosso atual vereador Hernandes Filhos. Você fundou em 2011, Hernandinho, um requerimento, né, que deu origem à coordenação da juventude aqui na cidade de Passira. Fale um pouco sobre. Oi, Lucas, pessoal aí da Juventude em Foco. É um prazer estar sempre conversando, né, sobre a juventude e para a juventude. Acho que desde o nosso primeiro mandato, em 2008, a gente tem se preocupado com essa categoria, com essa faixa etária de pessoas que fazem acontecer, sabe, que tem criatividade, que tem garra para desenvolver o município. E foi pensando nisso que a gente implantou aí, fez um requerimento, fundamentamos toda a lei da criação de coordenadoria da juventude. Era um órgão, era para ser um órgão onde albergasse a juventude, as vontades, tanto na área de esporte, de lazer, de capacitação, que seria muito importante. Então foi uma junção de pessoas. Aí, desde o primeiro momento, a gente arregimentou as pessoas que torciam pelo jovem, torcia pelo esporte, torcia pela capacitação das pessoas e foi quando o meu trabalho e o de Eris começou a se juntar. Então, eu conheço esse cara há um tempinho atrás e a história dele sempre foi de esporte e capacitação. Então, eu disse, olha, minha ideia é essa, eu acho que a gente daria certo criando a coordenação da juventude. Aí, uma importante lei foi a coordenação, outra lei foi a bolsa universitária e outras leis que a gente pensava como que o jovem passirense ele poderia crescer estudando, fazendo uma universidade, às vezes tendo que sair do município, mas com uma certa qualidade. E às vezes não. A gente queria capacitar eles aqui no município. Então essa coordenadoria não foi, foi muito importante. Foi massa. Importantíssimo. Foi para isso que a gente criou
e a gente canalizou as ações da juventude orçamentária, inclusive, para essa coordenação. Dessa coordenação surgiram várias ideias, surgiram a Casa da Juventude, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas fizemos história, plantamos a semente. Foi isso, acho. Verdade, Hernando foi muito feliz no comentário. Eu acho que a gente faz uma dupla, mas sabemos que o que provocou essa dupla foi a própria juventude. Essa pergunta, pegando o gancho da fala de Hernandinho agora, vocês dois, que busca melhorias para a juventude do nosso município, em ver a Casa da Juventude fechada, que trouxe tanta bagagem para a juventude parceira. Qual o sentimento que vocês carregam em ver a Casa da Juventude hoje fechada? Eu vou iniciar, Hernando depois complementa, porque ele faz parte desse legado, porque a Casa da Juventude foi um legado. Por quê? Porque tudo iniciou-se por uma discussão provocada com a própria juventude, no qual a gente teria que ter um espaço no qual o protagonismo da juventude acontecesse. Daí veio o governo do estado, na época, Eduardo Campos, governador, ele dialogando com a juventude na bacia do Goitá, ele estendeu a uma discussão muito maior. Que discussão foi essa? Através da Secretaria de Juventude e da Criança, no período, Pedro Mendes, secretário de Juventude, lançou um edital no qual 51 municípios seria contemplado com um espaço chamado Casa da Juventude. E aí era tudo que a gente queria. Dentro, né? Verdade, Hernando. Sendo que dentro desse edital, Passira não estava dentro. Veja só, a gente procurava um espaço voltado para a juventude. E daí diante a gente começou uma discussão, eu de um lado, Hernando do outro, e colocamos uma pasta debaixo do braço e fomos bater no gabinete da secretária de Juventude, na época, Raquel Lira. Que hoje é prefeita de Caruaru. E hoje é prefeito de Caruaru. E perguntamos a ela o porquê Passira não estava inserido dentro das 51 casas. E ela falou, mas a gente provocou mais uma vez, e ela disse, a gente vai te dar 2 dias. Corra atrás dessa documentação que a gente vai inserir Passira. E daí diante a gente correu, acho que a gente foi muito bravo, porque a gente já tinha escutado a juventude, para a gente não era difícil trazer a documentação, trazer o plano de trabalho da Casa da Juventude, porque a gente já vinha dialogando com a juventude. E aí a gente conseguimos, fomos heróis e conseguimos esse legado que foi a Casa da Juventude. Aí eu vou pedir para a Hernanda falar um pouquinho desse sentimento, né, da Casa da Juventude hoje fechada. A gente fez essa correria toda, o pessoal vibrou. Aquela Casa da Juventude era a casa das pessoas que se sentiam bem, que iam para lá dançar, que iam para lá tocar instrumento musical, que ia para lá para o laboratório de informática, para fazer teatro. Então era a cara deles, pô. Quando eu vi a gestora ir para a rádio para dizer que quando entrou na gestão era uma sala vazia, não tinha nada, foi mesmo que uma punhalada no meu peito, porque aquela sala vazia, para ela, estava vazia de gente, mas para a gente estava cheio de sonho. Ali tinha vários computadores num laboratório de informática que formou muita gente, pô. Ali tinha instrumentos musicais, inclusive caros, flautas doces, que a gente não sabe onde está mais, mas, poxa, muitos músicos se formaram ali. Inclusive, tem vídeo de Wilterlândio fazendo uma reunião com aquela galera, eu acho que vocês, procurando lá no YouTube, vocês acham. Bicho, aquela casa ali era tão cara dos jovens que a gente colocou para a criatividade deles. O que é que vocês querem mais dessa casa? Não, a gente tá, para deixar essa casa a cara da gente, fez um curso de que, Eres tu lá? E inicialmente a gente provocou a juventude, né? Escutando a juventude, a gente trouxe um curso de grafitagem. A juventude teve a oportunidade de grafitar não só a Casa da Juventude, mas também alguns espaços de nossa cidade, e ali ficou a marca da juventude. Então, assim, artisticamente, aquele espaço é deles, pô. Fizeram a grafitagem, eles quiseram aquele espaço vazio para que eles pudessem jogar capoeira, para que eles pudessem fazer teatro, para que eles pudessem fazer dança, tocar instrumentos musicais. Então,
ela foi muito infeliz em dizer que pegou uma sala vazia. Para mim, isso foi assassinar sonhos de várias gerações e de várias ideias que iam surgir dali. Porque dali surgiram músicos, artistas, profissionais que, por causa daquele curso do laboratório de informática, conseguiram seu emprego fora de Passira, conseguiram entrar numa universidade. Eu acredito que aquela Casa da Juventude, ela deveria ter permanecido aberta e ter acontecido ali capacitações permanentes, de outros cursos, de outras coisas, inclusive em promessa. A gente sabe que em promessa de campanha a gestora prometeu em levar capacitação ali para aquela Casa da Juventude, Lucas. E isso nunca rolou, isso nunca aconteceu. Então, assim, fiquei muito triste em saber que 3 anos e 7 meses não foram suficientes para implementar ou para continuar um trabalho que o ex-prefeito Silvestre fez com maestria. E ela não fechou a Casa da Juventude. Ela fechou a porta dos sonhos de nossos jovens. Essa é a verdadeira sensação que eu tenho. E assim, reforçando o que o Hernando falou, para você ter ideia, Lucas, e Juventude em Foco, foram capacitados na gestão do prefeito Silvestre de 2013 a 2016 quase 2.000 jovens. Isso numa diversidade de cursos enormes, desde da costura industrial, mecânica de moto, operador de supermercado, pedreiro de alvenaria. E a Casa da Juventude, gente, era um espaço físico, mas não quer dizer que tudo acontecia na casa. As ideias e os sonhos nasciam da casa, mas ele iria para a rua. Era a Casa da Juventude na comunidade, era a Casa da Juventude na qualificação, era a Casa da Juventude na roda de diálogo, era a Casa da Juventude dentro das escolas. E, Hernandes, eu dialogando com a jovem, e ela falou para mim o seguinte essa semana, no meu Insta, disse: Eriston, eu fui uma das que se formou na Casa da Juventude, na Orquestra Sinfônica, e hoje eu faço o curso de Química na Universidade Federal. Então, aquela formação que eu tive dentro da Casa da Juventude, através da música, fez com que despertasse sonhos universitários. Então, a Casa da Juventude é muito maior do que um espaço físico. Infelizmente, Hernando citou aí, a gestora que aqui está hoje, ela fechou a Casa da Juventude, mas ela acha que só fechou um espaço físico. Ela fechou muito mais que um espaço físico. Ela fechou um espaço do protagonismo juvenil de nossa cidade, que só a gente sabe, e a juventude sabe da época, o quanto foi difícil a gente ter um espaço daquele para o nosso jovem. Muito bem. Muito boa fala para candidato Eras, nosso vereador Hernandes. Foi um trabalho em conjunto. Foi um trabalho em conjunto de Vossa Excelência enquanto gestão naquele momento. Eriston, falando um pouco mais de juventude, como foi sua participação na Conferência Nacional da Juventude? Lucas, uma conferência, ela é de extrema importância, não só para o individual de Eriston, mas sim para o coletivo juvenil. Dentro da estrutura de juventude, quando a gente começou a pensar numa juventude presente, porque eu sempre trago essa mensagem: juventude não pode ser pensado como futuro, juventude tem que ser pensado como presente, porque a gente tem que escutar o jovem no presente. Então, falar de juventude, Lucas, não é difícil, é você dialogar com a juventude, é escutar a juventude. Então, a gente fez isso muito bem. Não é à toa que a gente teve esses legados lá no passado e não descansamos no presente, porque até hoje, mesmo sabendo que as coisas andam mal com a juventude de Passira, mas a gente ainda não perdeu a esperança, porque a gente somos motivados com o combustível da juventude. E dentro das conferências, Hernando lembra bem que a gente realizou aqui a primeira conferência de juventude, no qual foi outro grande evento, porque a gente teve a preocupação de trazer para a conferência não pessoas indicadas nem pelo executivo, nem pelo legislativo. A gente não estava preocupado em escutar críticas, a gente estava preocupado em colocar naquele espaço uma quantidade de diversidade de jovens. E isso aconteceu. Foram mais de 300 jovens na época ali na frente do Palmeiras. Foi na cantina, festa show. Na cantina. Muito bom aquele evento. Surgiram várias ideias ali. Foi espetacular. Justamente, foram várias propostas, participaram mais de 300 jovens da zona rural, jovens da zona urbana,
Dentro desses jovens tinha representação do esporte, representação dos quilombolas, representação da cultura, representação da capoeira, enfim, representação dos movimentos estudantis. Então a gente trouxe para lá a maior quantidade de jovens já vistos em um evento aberto no nosso município. E a partir daí, Lucas, a gente teve a oportunidade de participar da conferência estadual, levando de Passira algumas propostas, sendo que esse documento que foi constituído pelos jovens na conferência serviu também para que a própria luta do jovem fosse ouvida através de Hernandes na Câmara e através também de Ércio enquanto coordenador na época. Então, a gente participou da conferência estadual, por sinal, fomos eleitos para participar da conferência nacional, fomos o delegado mais votado na conferência, com mais de 500 votos na época, dentro da nossa articulação. E na conferência nacional, para mim, foi uma experiência ímpar, porque a gente teve um intercâmbio com vários jovens de outros estados, com realidade diferente, que a gente se adequou à nossa realidade. Então, essa experiência de participar de 2 conferências nacional de juventude e uma conferência latino-americana de juventude foi de grande serventia para o processo que a gente estava aqui de formação. Isso aí não ficou guardado, porque a gente trouxe para Passira e continuou provocando a nossa juventude, Lucas. Então foi fundamental para esse processo de formação de jovem. Sem dúvida foi muito importante, Ernest, e é aquele ditado, né? Quem escuta mais, acerta mais. Então, de fato, foi em um momento de escuta, nesse grande evento, que vocês realizaram, junto com a juventude. Vereador Hernandinho, você, enquanto vereador, constituiu o Conselho Municipal da Juventude na nossa Câmara dos Vereadores. Fale um pouco sobre. Isso, o Conselho da Juventude, ele já entrou na Câmara tarde, não entrou da maneira correta, porque eu acredito que primeiro tinha que ser feita uma audiência pública para discutir de forma, como é que seria a composição daquele conselho de forma paritária. Não foi discutido. Aquela lei política, né? Aquela lei que foi imposta de goela abaixo na juventude, ela não tem representação da mulher, não tem representação do jovem do quilombola, não tem representação do LGBT, do movimento LGBT, não tem representação do movimento dos desportistas. Então, eles fizeram meio que uma cópia do Conselho Estadual. E 3 anos e 7 meses se passaram, beleza, aprovamos a lei, não foi a minha autoria, foi a autoria do chefe do Poder Executivo, né, de Reina, e eu acho que antes tarde do que nunca. Foi bom, foi aprovado, vamos implementar, tá para ser dado posse. Eu, inclusive, fui um dos membros indicados do Poder Legislativo para compor o Conselho. E para que serve o Conselho? Os conselhos em si, eles servem como controle social, de fiscalização, de contribuir com a opinião orçamentária. Então, poxa, para que a gente constituir um conselho depois que todas as leis orçamentárias já foram votadas na gestão? Já foi votada a LOA, a LDO, a PPA. E aí, se você observar bem no orçamento de 80 milhões de reais que foi aprovado na Câmara nesse ano, a participação do jovem, orçamentariamente, é muito pequeno. É muito pequeno. Se brincar, perde para a quantidade de diárias das secretarias, que poderia ser muito bem remanejado para não só conselho, mas casa de juventude, para atendimentos de juventude, capacitações de juventude. Então, assim, é bem-vinda, parabenizo a todos os vereadores, veio tarde, mas a gente tem que começar a trabalhar ontem e a gente conta com todos os jovens devem contribuir, principalmente nessa data, dia 12 de agosto, que é o Dia Nacional da Juventude. A gente deve contribuir com propostas via internet, via mensagem, SMS, enfim. O município provavelmente vai fazer um evento. Eu acho que a juventude também deveria fazer um evento paralelo, para que não só a gestora que já está saindo desse primeiro mandato, pode ser que
que tenha outro mandato dela, ou pode ser que seja outra pessoa, mas eles têm que ouvir e essa data tem que ficar marcada na cabeça deles. O que é que a juventude quer num cenário pós-pandemia? O que é que eles querem, pô? O que foi que eles mais sofreram? Né? Como foi a qualidade de aula, de ensino via internet? Como é que está sendo essa empregabilidade? Como é que está sendo aí a relação da mulher, da jovem que engravida e que não consegue trabalhar porque não tem uma creche urbana? Então são essas discussões que a juventude não pode se furtar nesse dia 12. Tem que protestar, tem que colocar suas opiniões, suas notas, e que essas opiniões cheguem aos ouvidos dos atuais governantes e dos futuros governantes. Eu acho que essa é a minha visão. Só para ressaltar, pessoal, estamos aqui com o pré-candidato Eristo, nosso atual vereador Hernandes Filhos, conversando um pouco sobre a política voltada para a juventude, referente. Estamos em vésperas da Semana da Juventude, que será dia 12 de agosto. E na visão de vocês, estamos em um ano político, um ano de eleições. A juventude de Passira hoje, ela pode ser decisiva nas eleições de 2020? A pergunta é para os dois. Lucas, veja só. Você vê que o que mais os governantes querem é uma juventude calada. A gente já vem provocando a juventude desde lá atrás. Então, às vezes os gestores não entendem e às vezes tem medo do jovem, porque o jovem é crítico. Ele não pede passagem para passar. Mas a gente tem que escutar o jovem, por isso sempre eu defendi a bandeira da juventude estar ali presente, discutindo ações votadas para a juventude. E por ser um ano político, você frisou bem, eu vou trazer algumas situações. 3 anos e 7 meses se passaram de mandato e a prefeita Rênia, ela lançou um plano de governo em 2016, na sua pré-campanha, que por sinal, se isso tivesse sido executado, hoje a gente tinha várias políticas de juventude fortalecidas. Por quê? Na gestão do ex-prefeito Silvestre, 2013 a 2016, foram mantidas algumas políticas de juventude da gestão passada e foi incluída, justamente, exemplo, a Coordenadoria Municipal da Juventude, foi criada em 2011. O ex-prefeito Silvestre, quando assumiu em 2012, ele continuou executando, né, com o cargo. A Casa da Juventude, em 2011, e Silvestre fortaleceu as ações da Casa da Juventude, ampliou ainda mais as ações. E Rênia, quando assumiu em 2017, além dela fechar a Casa da Juventude, ela excluiu a Coordenadoria de Juventude. Ela não existe coordenador de juventude desde 2017. Então isso é sério, juventude. Vocês têm que sair na rua, vocês têm que ir para redes sociais, cobrar da gestora o porquê ela fechou a Casa da Juventude, o porquê ela acabou com o cargo de Coordenadoria de Juventude, que era o único cargo que representava a juventude. E ainda mais, Lucas, eu ainda vou mais além. A gente, quando fala de juventude, existem algumas políticas básicas de juventude que já está dentro da educação, que já está dentro do esporte. E não teve uma competição de esporte voltado para a juventude. 3 anos e 7 meses se passaram. Quando eu falei educação, o transporte universitário, que é um transporte que 90% quem anda nele é a juventude, ela nem manutenção fez nos 3 anos e 7 meses. Os transportes estavam rodando de forma irregular. Inclusive um pegou fogo, né? Inclusive um pegou fogo. Transporte que chega atrasado, transporte que não passa segurança, não só para o aluno, mas também para os pais. Tem transporte que mal chega na faculdade e tem jovens que estão chegando mais de meia-noite em casa porque o transporte está se quebrando no meio do caminho. É desmotivador então, para jovem. Juventude presente. Eu espero que vocês possam se atenar. E essa data, 12 de agosto, que é o Dia Nacional da Juventude, que se passaram 3 anos, nunca foi lembrada pela juventude, porque essa data é uma simples data nacional, mas juventude tem que ser pensada todos os dias. Por sinal, Lucas, eu parabenizo a página Juventude em Foco pelo aquele outdoor que vocês colocaram nas margens da PE 95, trazendo algumas mensagens, e que essas mensagens é a mensagem da juventude. A juventude está cansada de promessa.
é hora de mudar. Por Então, essa mensagem, né? Isso aí Chega foi de promessa. chega de promessa, é hora de mudar. Essa é nossa vez, queremos ter vez e voz. Então, esse outdoor, ele traz ali de forma bem objetiva o que a juventude pensa. E eu parabenizo também, eu escutei uma live aqui, terça-feira, do Mobiliza Jovem, muito boa. O Mobiliza está fazendo aí um papel fundamental, Importantíssimo. despertando a juventude. E quem faz o Mobiliza, pelo que eu vi, é a própria juventude, Lucas. Então, assim, parabenizo. E eu digo a vocês, jovens, vamos para a rua, feito Hernando falou, vamos pintar a nossa cara, vamos de forma radical ou não radical, mostrar que a juventude tem vez e voz. Pois é importante o nascimento desses núcleos aí. Juventude em Foco, Mobiliza Jovem e outros, para que essas discussões continuem. Porque assim, qual foi o efeito prático de 3 anos e 7 meses de silêncio, Lucas? O efeito prático é que, se o jovem não tinha a Casa da Juventude, se não tinha uma capacitação num laboratório de informática, se não tinha uma política voltada para ele, uma quadra, por exemplo, aquela ali da Rua da Areia mesmo, tá depredada. Se eles não podiam usar aquilo, eles iam usar o quê? Ia para droga, as meninas poderiam ser mães cedo demais porque não tinha informação, às vezes até a culpa da gestão, de uma incompetência de uma gestão, ela vai passando para vários anos de juventude esquecida. E aí, qual é a consequência disso? Ônibus de má qualidade, estudante tem vontade de estudar assim? Não tem. Falando nisso, Hernandinho, no início do ano letivo, os alunos da rede pública do nosso município de ensino ficaram 15 dias sem aulas, poxa, perdendo assuntos. Isso do ensino médio, né, Lucas? Ensino médio. E básico. Eu escutei, certo? Sim. Algumas mães da Vajada, por sinal, de uma das visitas que eu fiz, onde a mãe disse, meu filho faz ensino médio e o município, como o calendário do município começou de forma atrasada durante os 15 dias, então a Secretaria de Educação de Passira, ela não colocou transporte para os alunos do ensino médio que estuda em Bengalas, que estuda aqui em Passira no Eremag e que estuda na Escola Cônigo. Então os alunos perderam 15 dias de aulas. Alguns tinham uma condições financeiras, financiaram a sua passagem, locaram o carro da comunidade e vieram estudar. E outros ficaram sem ter direito à aprendizagem. Então você vê o compromisso de uma política pública que já é básica. E isso, o que foi que aconteceu? As estatísticas comparativas do IDEB, por exemplo, Sim. da gestão de Silvestre, Sim. da gestão de Reina, né? A gente viu um crescimento, a gente bateu metas, acredito que Silvestre deixou 5.4, alguma coisa, 5.3, e historicamente o único gestor, a única prefeita que conseguiu regredir o IDEB foi a atual gestão. Por que será? Óbvio, com o transporte escolar desse jeito, com a falta de incentivo, o professor recebendo 200, 300 reais para dar aula em casa, gastando sua energia, se desdobrando, é lógico que o aluno não vai ter uma qualidade de excelência de ensino. Um aluno que não tem uma merenda de qualidade, um aluno que não tem merenda na escola, qual é a consequência disso, gente? Essa consequência é de que a educação vai esmurecer, vai diminuir, ela está sendo vilipendiada, sucateada. Então é por isso que a juventude está começando a se insurgir com vários polos. Esse Mobiliza Jovem, aqui o Juventude em Foco, e outros inclusive de não somente de uma ideologia política, mas de várias, né? E isso é importante, porque o interessante na democracia é de se confrontar ideias. Sim, importantíssimo. Faço parte da equipe Juventude em Foco. Eles falou bem da equipe Mobiliza Jovem, que faz um excelente trabalho. E assim, Hernandinho e Eristo, a gestão, enquanto gestão e representante do povo, tem que ter a noção de que a gente, enquanto jovens, não quer saber de uma festa boa, de bandas internacionais conhecidas, mas sim que as políticas públicas que os gestores tanto defendem seu plano de governo
seja colocado em prática. E vocês que foram peças fundamentais em gestões passadas, em botar esse direito na prática, esse direito de políticas públicas para a juventude, em ter um transporte de qualidade, em ter uma merenda de qualidade, então de fato dar vez e voz, como o Eros bem falou, para a juventude. Qual é a expectativa que vocês têm caso essa gestão seja reeleita para a juventude de Passira? Será que o desmando vai continuar? Caso seja eleita, pode melhorar? O que é que vocês acham? Lucas, relacionado com a perspectiva, eu acredito que se depender da juventude, hoje essa gestão não é reeleita, porque essa gestão ela teve 70% da juventude votou nela, na eleição passada, colocou nela, né, toda a credibilidade, e por sinal ela apresentou um projeto de campanha muito bom, então não tinha como a juventude votar contra, mas sabendo-se que hoje essa juventude 70% votou, eu acredito que hoje menos de 10% vota nela, e esse menos de 10% eu acredito só vota porque tem alguns cargos comissionados, estão sendo de forma direcionamente gratificados com alguns cargos, possa ser que vote. Os outros 90% fique certo que não vai dar credibilidade a essa gestão, porque eles estão vendo que as políticas básicas ela não conseguiu cumprir, quanto mais as políticas que já existiam e ela não efetivou. E assim, Lucas, quando você fala em perspectiva, né, eu queria dizer ao meu amigo Hernandes, né, a vocês ouvintes jovens, o seguinte: em 2011 foi constituído, Hernandes, a Coordenadoria Municipal da Juventude, no qual você foi o vereador que colocou aquele requerimento, porque a gente escutou a juventude. E se Deus quiser, em 2021, a gente vai provocar e ter o prazer de colocar um novo requerimento, Hernandes. Mas esse novo requerimento é para constituir a Secretaria de Juventude, porque eu acho que a juventude merece um espaço muito maior do que uma coordenadoria. Para aquele momento, sim. A coordenadoria foi fundamental, mas hoje a Secretaria tem que ser construída em Passira, porque temos que colocar essa juventude para atuar de forma mais eficaz dentro de um processo de protagonismo juvenil em nossa cidade. Eu acho que é como eu estava dizendo, e assim, politicamente falando, eu sou muito democrata, sabe? A população ela deve escolher o que é melhor para a população, mas óbvio que se prometeram e não cumpriram, o interessante é que haja mudança. Mas eu realmente acredito que todo prefeito que tem uma reeleição por vir, a obrigação é dele de ganhar uma eleição. A oposição, se tiver o candidato da oposição, eles vão fazer lá a construção de seu programa de governo, mas que se o prefeito ele quer ser reeleito, ele tem que mostrar então o que foi que ele prometeu e o que foi que ele cumpriu. Então, se Reina prometeu e cumpriu 100% de seus planos de governo, ela merece ser reeleita. Se ela não cumpriu, se ela enganou o povo, que essa é a minha opinião, ela enganou não só o jovem, ela enganou todos os segmentos da nossa população. Ela não mereceria ser reeleita, mas isso não é uma opinião que cabe a mim. Eu sou suspeito para falar. Fiquei na oposição por 3 anos e 7 meses e vou ficar, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro. Até ela me fez alguns convites para participar da gestão dela e eu disse a ela: olha, não faço não, é melhor eu ficar onde eu estou e a senhora ficar onde está, porque nem eu passo vergonha, né, nem a senhora. E eu garanto que no final da sua gestão vai ser um pouquinho melhor, porque eu vou exigir da senhora e a senhora vai ter que trabalhar. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí, sabe, de formiguinha. Infelizmente, não são todos os vereadores que pensam como nós. E isso é difícil, por isso que tem que haver uma renovação naquela casa legislativa. A gente plantou uma semente e eu tenho certeza que pessoas como Robson, como Eriston, como Edson Costa, como Quen, como Júnior de Dão Caçatuba, Júnior, até outras pessoas de outros partidos, elas merecem também uma chance. Merecem uma chance, merecem. Mas eu acredito que as pessoas que estão
na oposição, desmistificando, colocando para todo mundo, olha, a luta que foi travada pela gestora, ela não foi vencida. Na área do esporte, que você sabe bem, ela cumpriu o que prometeu? Hernande, na área do esporte, ela não cumpriu nada do que prometeu, porque ela falou que ia criar um programa de esporte voltado para o jovem, no qual esse programa ia diversificar várias modalidades, e ela não cumpriu nada. Ou melhor, ela acabou com o que já existia. O que é acabar com o que já existia? Vou dar um exemplo para você. Jogos escolares fase municipal, que é aqueles jogos que envolvem a juventude das escolas rurais e escolas urbanas. Enquanto na gestão do ex-prefeito Silvestre ele realizou todos os jogos escolares de fase municipal, ela não realizou nenhum. Outro ponto fundamental, os jogos de campeonato de futebol, ela não realizou nenhum jogos. Passira não participou de nenhuma competição regional, Jogos Abertos de Pernambuco. A primeira vez que ela mandou uma equipe, que foi em 2000, veja a coisa séria, em 2019, 2018, no caso, a equipe não participou e levou WO. Passira está punido dessa categoria Jogos Abertos, porque ela não teve credibilidade com a juventude. Ela pensa que ia chegar a escrever, mas os jovens disseram que não iria jogar e Passira levou WO. Então ela acabou com o que já existia e não cumpriu com o que prometeu. Então, na área do esporte, se ela for conversar com um desportista, fique certo que o desportista vai dar as costas a ela. Pegando o gancho dessa tua fala, Aero, está a questão, hoje o prefeito Silvestre também deu padrões para os atletas, para as equipes, caso que essa gestão aí que está não deu, né? Suporte até como padrões para os atletas jogarem. Você lembra muito bem disso. Verdade, Lucas. Então, Silvestre, dentro dos limites deles, como o Hernando falou, não importa a idade. O que importa é você pensar como jovem. Então, o Silvestre, o ex-prefeito Silvestre, além de realizar as competições, ele deu a oportunidade para as equipes participar de outras competições e também deu qualificação de material para que as equipes tivessem uniforme, que até hoje as equipes, quando vão jogar, utilizam uniformes com a marca do timbre de quando Silvestre era prefeito. Então, assim, o desportista hoje, ele diz não à gestão que aí está, é o desportista. E dentro desse desportista, gente, está a juventude. Então, a política pública de esporte e juventude não existiu nesses 3 anos e 7 meses. Pessoal, só ressaltando nossas redes sociais, estamos lá no Insta como Juventude em Foco, temos nossa página lá no Facebook, também Juventude em Foco. Vão lá participar, curtir, compartilhar. Vamos agora para as considerações finais. Vou pedir para que o nosso pré-candidato Hérios, nosso vereador Hernandes Filhos, fale um pouco sobre esse Dia Nacional da Juventude nas suas considerações finais. E é um prazer em tê-los aqui nos assistindo. Gente, o Dia Nacional da Juventude, historicamente, é um dia no qual se realiza um grande evento. Que grande evento é esse? É um evento no qual a juventude, ela coloca para fora os seus ensejos. Esse ensejo é buscando uma melhoria para a juventude, desde que seja programas ou políticas para a juventude. Então, dia 12 de agosto, próxima quarta-feira, no qual vai ser contemplado a juventude com esse Dia Nacional, vamos se expor nas redes sociais. Eu peço ao jovem que ele vá no seu Insta, vá no seu Facebook, vá no seu WhatsApp, mande mensagem, certo? Dizendo o seu sentimento, o que é que ele quer para o presente e para o futuro. O que é que o jovem pretende? Quais são suas prioridades? Então a gente tem que trazer essa mensagem, porque infelizmente a gente tem que seguir alguns protocolos. Não podemos fazer aglomerações e realizar alguns eventos no qual junte muitos jovens juntos, mas se não fosse isso, a gente iria para a rua, iria mobilizar a juventude, porque a própria juventude já está mobilizada, através do Mobiliza, através do Juventude em Foco, através dos grêmios estudantis, através dos grupos de capoeiras, através dos grupos de dança,
através dos músicos. Então essa juventude já está mobilizada e ela já está trazendo a sua mensagem a tempo. Infelizmente os gestores ainda não tinham observado isso, mas agora com a rede digital, esse veículo digital de comunicação, ele está forte e criou mais fôlego nessa pandemia, essas mensagens estão chegando de forma mais eficaz para esse gestor. Então, juventude, estamos juntos. Caso vocês queiram dialogar comigo na minha rede social, será um prazer. Eu sei, o que eu sei ainda é pouco, o que eu posso oferecer ainda é pouco para a juventude, mas o pouco que a gente sabe, a gente quer se aliar a vocês jovens, para a gente fortalecer as nossas políticas públicas de juventude na nossa cidade e na nossa região. Bom, Lucas, como considerações finais, eu queria dizer que o ser humano não precisa ser jovem para pensar como jovem. Eu acredito que essa mensagem tem que estar na cabeça também dos governantes. Para pensar como jovem, não precisa ser jovem na idade. A gente pode pensar políticas públicas para os jovens, pensando, se colocando na situação deles. E você, jovem, você não deixe outra pessoa usar a sua voz. Você tem que usar a sua voz. Você é quem sabe o que é melhor para o seu futuro. Então, já chegou a hora de haver um protagonismo juvenil em Passira, para que a gente deixe de fazer uma lei orçamentária de 80 milhões, cujo percentual para a juventude é muito menor do que 10%. Isso tem que parar de existir. E isso só vai parar de existir quando cada jovem for às suas redes sociais, que hoje é um instrumento mais poderoso de comunicação, e dizer, ó, eu tenho voz e eu quero vez. Então, esse dia está chegando e um bom início para isso seria o dia 12, pô. Se cada jovem fosse às redes sociais e dissesse, eu quero isso para meu futuro, ou para o futuro da minha cidade. E aí, Hernando, eu queria até provocar aí o Juventude em Foco. Eu acho que o Juventude em Foco poderia abrir uma caixinha de surpresa e o jovem, ele fazia um vídeo curto no seu Insta e compartilhava para o Juventude em Foco. E aí, quem sabe, Juventude em Foco, você poderia criar aí algum mecanismo que algum desses vídeos poderia ser contemplado aí com alguma ferramenta de juventude, algum brinde. Então, provoca essa juventude, que eu tenho certeza que o Insta do Juventude em Foco não vai suportar a quantidade de vídeo que vai ser compartilhado. É só uma ideia que passou aqui agora na minha cabeça. Não sei se o nobre amigo Hernando aí concorda com essa ideia, e você aí que compõe a equipe do Juventude em Foco. Sempre bom, pô, sempre bom. A juventude é sempre muito criativa. Eu acho que o que vale é vocês conseguirem tirar a voz dessas pessoas que estão sendo tão esquecidas, né? Há tanto tempo. Sim. Então, o que vale é essa discussão. Parabenizo aí o programa, parabenizo a produção, parabenizo aí o debatedor do dia, e vamos embora. A luta é essa e cada um tem que ter a sua voz. Obrigado aí. Agradeço a participação do pré-candidato Ariston Alves, nosso atual vereador Hernandinho, por sua participação. Agradeço a equipe Juventude em Foco. Nos sigam nas nossas redes sociais. Mando aqui um abraço também para a equipe que faz parte, o Grêmio Estudantil da Escola de Referência Ensino Médio Manuel Guilherme da Silva. Juventude, dia 12 está chegando, Dia Nacional da Juventude. É momento da gente, sim, dar nosso olhar crítico para a situação do nosso município, do nosso estado, do nosso país. A gente, enquanto jovem, devemos sim lutar por nossos direitos. Sabemos nossos deveres e fazeres, mas os nossos direitos temos que lutar junto. É difícil, mas o trabalho em conjunto, ele vai ser essencial nesse momento, no dia 12 de agosto. Vamos à luta. Agradeço aos companheiros por suas belíssimas falas. Que Deus nos abençoe e até a próxima entrevista. Valeu!